Olá, é uma satisfação para mim estar participando do curta do Projeto Casa. Eu sou Hugo, professor Hugo Machado II, e queria compartilhar com todos que nos assistem algumas impressões, algumas lembranças, alguns aspectos da minha história, da minha vida, que me levaram à atividade docente, que me levaram à Universidade Federal do Ceará, à Faculdade de Direito. Eu fiz Direito aqui na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Direito, foi onde eu tive toda a minha formação, meu mestrado também eu fiz aqui. E depois de algum tempo, depois de formado, alguns 2 anos depois de formado, surgiu o convite, que foi uma provocação de um colega, também professor aqui da Faculdade de Direito, o professor Carlos César Souza Sintra. O professor Carlos Sintra era professor em um curso de especialização da Universidade do Vale do Acaraú, da UVA, especialização em Direito Tributário, que é também a minha especialidade, como é a dele. E ele ia faltar por alguns dias, ia ter que fazer uma viagem, e perguntou se eu poderia substituí-lo nessa turma da qual ele era o professor. E eu então aceitei a provocação dele. Eu nunca tinha dado aula até então, e foi um grande desafio, porque ele me disse: não, vá tranquilo, a turma é uma turma de pessoas muito interessadas, eles são muito tranquilos. E eu ia dar aula de impostos federais, era a matéria da aula que ele iria faltar e que eu iria dar no lugar dele, impostos federais, e a turma era composta predominantemente de fiscais da Receita Federal que atendiam ao plantão fiscal. Então, quando qualquer pessoa tinha uma dúvida sobre como preencher o imposto de renda, a declaração de imposto de renda, ou como calcular o seu IPI, ligavam para o plantão fiscal, e quem respondiam eram esses fiscais que eram os alunos dessa turma que o professor Carlos Sintra me provocou a participar dessa aula como professor, substituindo. Então eu fui para esse desafio. Não foi fácil, mas a turma teve paciência comigo. Acho que houve uma troca interessante, porque apesar da experiência prática muito maior desses alunos, eu consegui levar algumas reflexões teóricas para eles, e no final acho que foi proveitoso. Mas o fato é que essa experiência me estimulou e me provocou a continuar na atividade docente. Então depois eu comecei a lecionar em turmas de especialização de outros cursos em Fortaleza, da Universidade de Fortaleza, da Faculdade 7 de Setembro, em outras instituições de ensino do Ceará. E depois me vinculei a algumas universidades, algumas faculdades privadas daqui, a Faculdade Cristo, a Faculdade Farias Brito, onde eu ensinava Direito Tributário nessas faculdades, quando surgiu a oportunidade do concurso aqui da Universidade Federal do Ceará, que eu prestei concurso para professor de Direito Processual Civil. Era um tema em relação ao qual também tinha muita afinidade, seja por conta da atividade de advogado que eu exercia, seja por conta do processo tributário, que era uma disciplina que eu tinha muita afinidade, já tinha inclusive um livro escrito a respeito de processo tributário. Então o processo civil era uma disciplina que tinha essa afinidade. Eu resolvi fazer o concurso e felizmente fui aprovado. Então iniciei a atividade docente aqui na Universidade Federal do Ceará, depois de ter passado por essas outras instituições. E aqui na Universidade Federal do Ceará tem sido uma experiência muito, muito gratificante. Tive a oportunidade que não tinha nessas instituições privadas nas quais ensinei. Tive a oportunidade de me vincular a um programa de pós-graduação para permitir a pesquisa e o ensino também em nível de mestrado e doutorado. E atualmente estou no exercício da coordenação aqui do programa de pós-graduação em Direito da UFC. Então isso me deu a possibilidade de participar de bancas de mestrado, bancas de doutorado, e de pesquisar temas com uma profundidade um pouco maior do que nas disciplinas da graduação. Então foi uma experiência muito interessante. É sempre muito enriquecedor o contato com os discentes, o contato com outros colegas. Depois de graduado, quando nós estamos no exercício de outra atividade profissional que não relacionada com a docência, há um estudo dirigido para resolver um problema específico. No caso do advogado, tem um problema para resolver, ele estuda para resolver aquele problema específico. Mas no caso da atividade docente, existe um contato com a turma, o contato com os discentes, a troca de ideias, a troca de experiências,
é um desafio constante, porque o professor tem que estar sempre atualizado para responder às dúvidas dos discentes, para trazer os assuntos mais atuais de maneira mais fácil, mais didática, de maneira mais acessível. Então, uma coisa é saber, outra coisa é saber explicar. Algumas pessoas sabem, mas não conseguem explicar muito bem. Então, o professor tem que ter essas duas aptidões, ele tem que ter essas duas qualidades, e a atividade docente permite ao professor fazer isso. Na Universidade Federal do Ceará, eu me senti muito acolhido. Tem na Faculdade de Direito, existem muitos professores amigos com os quais nós podemos conversar e trocar ideias, trocar experiências. Então, a vinda à Universidade Federal do Ceará foi muito proveitosa. Já havia, anteriormente, eu tinha já uma influência ou um exemplo a seguir por conta do meu pai. Meu pai foi professor, ainda hoje é professor aqui da Faculdade de Direito, professor Hugo de Brito Machado. Nós temos um nome semelhante. Ele foi professor aqui da graduação, atualmente como professor visitante, já aposentado como professor efetivo, foi contratado como professor visitante e está vinculado ao programa de pós-graduação. Então sempre tive nele também um exemplo, tive um espelho que de algum modo me incentivou, me estimulou a, diante do convite do professor Carlos Sintra, que mencionei no início, ingressar na atividade docente. E um registro que eu considero importante fazer é que na atividade docente na Universidade Federal do Ceará, como acabei de mencionar, eu já havia sido convidado, já havia há praticamente 10 anos, já ensinava na iniciativa privada, em outras instituições, mas uma vez vinculado à Universidade Federal do Ceará, eu fui apresentado ao Projeto Casa. E o Projeto Casa, inicialmente, todos os professores, quando são apresentados ao Projeto Casa, eles veem, professores em estágio probatório, veem o Projeto Casa como atividade obrigatória. Eu vou para o Projeto Casa porque eu tenho que conseguir aquela carga horária para o meu processo de estabilização, para eu poder passar no meu estágio probatório. Mas o Projeto Casa foi uma experiência, e continuará sendo, porque continuarei participando dos encontros do Projeto Casa, uma experiência muito engrandecedora, não só para o docente, até alguma experiência que eu já possuía como docente, mas o Projeto Casa me mostrou que essa experiência era muito insignificante em relação a muito mais que eu poderia aprender nos encontros do Projeto Casa. E não só o engrandecimento como docente, mas o engrandecimento até mesmo como pessoa, em face das experiências, em face das relações que se estabelecem entre os que participam do projeto. Então, acredito que para os colegas que me assistem, que têm interesse em participar do Projeto Casa, seja os que estão em estágio probatório, seja os que não estão, por já terem se estabilizado, até mesmo por terem se estabilizado antes do Projeto Casa ser criado, é uma experiência que vale a pena e que eu recomendo que seja vivenciada. Para encerrar, em relação a esse brevíssimo relato que fiz a respeito do que me trouxe à Universidade Federal do Ceará, as atividades que exercitei, devo dizer que a atividade docente, pelo menos para mim, ela é uma atividade muito gratificante, que talvez o mais gratificante para um professor seja ouvir depois, muito tempo depois, de um ex-aluno, de um discente que estudou com ele, que alguma coisa que aquele professor disse fez diferença na vida dele, seja uma escolha profissional que ele fez, seja por ter se dedicado a um ramo por influência daquele professor. Às vezes eu encontro ex-alunos, algum tempo depois, professor, obrigado pelas aulas, eu consegui passar no exame da OAB por conta das suas aulas de processo tributário, por exemplo. Ou um aluno que diz que algo que foi dito, algo que às vezes o professor até não lembra de ter sido tão importante, um conselho que o professor deu para os alunos e que para aquele aluno fez muita diferença. Então, o professor ele é, às vezes, um exemplo, um espelho para alguns discentes. Isso é uma responsabilidade imensa para os professores que têm preocupação e têm responsabilidade, mas ao mesmo tempo é muito gratificante quando se vê algum fruto positivo disso. Então a atividade docente para mim tem valido muito a pena e tem sido muito gratificante por esses aspectos. Agradeço a atenção, muito obrigado.